Boas-vindas a Inteligências do Sul, o seu videocast para abordar temas sobre inteligência humana e artificial para impacto socioambiental. Eu sou Mirela Domenici, cofundadora da Sul Inteligência para Impacto. E eu sou Pedro Barros, também cofundador da Sul. E hoje a gente tem aqui uma convidada muito interessante, a Liuka Ionarra, que é empreendedora, que contribui com a produção e divulgação de conteúdos digitais para alavancar ONGs, negócios locais e profissionais liberais e empreendedores. Tudo bem, Liuka? Tudo bem. Vocês, obrigada pelo convite. Muito obrigada a você por estar aqui com a gente. Obrigado, Liuka, por estar aqui. A Liuka é formada em Comunicação e Jornalismo, tem pós-graduação em Jornalismo Digital, MBA em Administração de Negócios e especialização em Política e Relações Internacionais. Com mais de 15 anos de experiência no jornalismo, ela já trabalhou na comunicação do Mapa Biomas, que é um projeto colaborativo que realiza o mapeamento anual de cobertura e uso da terra. E hoje é a vice-presidente do Instituto Talanoa, organização brasileira apartidária independente que tem por finalidade melhorar a eficácia, a eficiência e a efetividade das políticas públicas nacionais, especialmente da mudança do clima e meio ambiente. E também é coordenadora de conteúdo do Política por Inteiro, que é uma iniciativa do próprio Instituto Talanoa, que é um think tank que acompanha sinais políticos do Executivo Federal, seus efeitos e atos no âmbito das mudanças climáticas. Muito obrigado por estar aqui com a gente, Liuka. Muita coisa, né, Pedro? Liuka, conta um pouquinho pra gente a sua trajetória, né? Porque você mistura um pouco de comunicação, estratégia digital, impacto. Como que você entrou nesse meio para trabalhar com negócios sociais e olhando muito agora, né, para a pauta socioambiental? A trajetória foi um pouquinho até nessa ordem, por coincidência, que você falou, Mirela, de comunicação, estratégia digital, e, por fim, a parte de impactos socioambientais e climáticos. Eu sou jornalista de formação e trabalhei sempre, assim, 15 anos como jornalista em redação mesmo, de veículo, de imprensa, grande mídia. Mas nos 10 anos finais que eu estava na redação, eu acabei indo para a área, para cuidar da área digital de uma publicação. Então, eu fiquei na área de site, redes sociais, então, surgimento das estratégias para redes sociais, né, dentro da imprensa dita tradicional, e aí eu comecei a entender um pouco mais de estratégia digital. Então, eu fui ser de repórter, virei editora digital, e comecei a estudar a parte de tecnologia, e me interessei muito, porque eu gosto muito da coisa de exatas, números, que às vezes as pessoas falam, que eu acho um preconceito quando o jornalista fala, porque eu sou jornalista e tal, não sei dos números. Tem que saber, tipo, todo mundo tem que saber dos números e dessa coisa lógica. Então, eu comecei a gostar muito dessa ideia de conseguir entender o comportamento da audiência. Então, fui migrando para essa área de estratégia digital. E aí, quando eu saí da redação, eu queria fazer uma mudança de carreira, achei que eu não iria mais voltar para a redação. Isso coincide também com a maternidade, né? Eu saí quando meu primeiro filho tinha 1 ano, e aí eu fui experimentar outros formatos, tanto a coisa do empreendedorismo, de ter algo que eu pudesse ditar o meu ritmo, e outros assuntos. E aí, por coincidência, comecei a trabalhar, não foi uma coisa que eu busquei a área de meio ambiente ou de clima. Acabei entrando num projeto para fazer 1 mês, com o pessoal do Biomas, e aí fiquei 5 anos. Isso aí foi ano passado. Então, acabei mergulhando e saí porque isso. Também comecei a trabalhar junto com a Nathalie Testel, que é uma referência na área de clima, e ela me procurou porque ela falou, me falaram que você pode me ajudar com algo de tecnologia, quero monitorar políticas climáticas. Eu não sabia o que eram políticas climáticas, e aí a gente começou a desenhar. Deu certo. Nasceu o Instituto Talanoa e estamos aí agora com vários projetos. Muito bacana. Que legal. E Liuka, assim, a gente vem conversando, né, com algumas pessoas e a gente sempre vê algo muito constante, que são barreiras mesmo sociais, especialmente para mulheres que ingressam, né, na área de tecnologia. Assim. E aí, como é que você vê esse contexto, né, de desafio para essa interseção mulher trabalhando com tecnologia e também questões ambientais, né, e a política ambiental?
fazendo essa interseção entre esses 3 pontos. Sim. Acredito que a questão da mulher com tecnologia, ela é realmente estrutural, porque ela vem desde a infância, né? Eu sou mãe de um menino de 7 anos, uma menina de 3 anos e meio. E você vê desde o início, quando você vai comprar um presente para o seu filho ou para sua filha, a pergunta é menino ou menina? E aí as opções que vêm. Eu já briguei em lojas do tipo, que eu fui comprar um estojo para o meu filho e me perguntaram se era menino ou menina. E eu falei, qual diferença faz eu te dizer se é um menino ou uma menina para você me trazer um estojo interessante para uma criança? Né? Eu falei, ele tem 3 anos, é uma criança. Traga o que você acha legal. Ou você vai me direcionar para a parte rosa da loja, se for uma menina, né? Então, eu acho que vem muito essa afinidade ou não. Eu não gosto quando eu ouço coisas do tipo, porque para mulheres ler mapas e tal é mais difícil navegar. Eu sempre fui uma excelente navegadora de mapas. Então, e eu vejo muito que tem pouco a formação, né? Em casa, não sei se pela formação também, em casa somos eu e o meu irmão, muito próximos de idade, mas nunca houve uma diferenciação. Você vai estudar exatas ou você vai estudar humanas. A gente sempre foi muito igual. Eu acabei direcionando para jornalismo, mas a minha outra opção de faculdade era física. Então, coisas diversas. E aí, acho que acabei juntando isso hoje, no que eu faço hoje, porque a política climática ela depende muito da ciência, e entender, né? Entender física, entender também até, vamos dizer, coisas mais que lidam com números no sentido, até juntando com ciências humanas também, quando você vai para uma economia também, você precisa entender tudo isso é realmente multidisciplinar. E aí, quando eu acho que já fugi totalmente da sua pergunta, mas enfim, fez toda essa volta para falar da questão da mulher e tecnologia. Mas eu sinto que acho que tem havido uma mudança, né? Aos poucos, lenta. Ainda me surpreende em alguns momentos quando eu vejo as opções oferecidas para meninas e meninos. Mas eu acho que as mulheres estão mais conscientes, tentando, né, empurrar mais essa barreira e derrubar. Na área ambiental, acho que tem atuações, né, brilhantes de mulheres. O que às vezes a gente sente é que nos negócios, né, mesmo nas às vezes pode haver uma tendência de você ver mais mulheres na área de comunicação, sabe? Estão em organizações socioambientais, mas estão mais ligadas à comunicação, estão ligados agora mais à figura do engajamento, né, redes sociais, e às vezes não estão nessa área mais técnica, ou indo mais para uma área que lida com o técnico e o político, mas eu acho que tem um esforço também das próprias organizações se sentirem, reconhecerem, né, historicamente, algumas barreiras e tentarem incentivar e abrir espaço também para mulheres. No caso da Talanoa, eu não sei que foi fundada por 2 mulheres, né, por Nathalie e por mim, e a gente acabou... Nunca fizemos cotas, mas só praticamente a gente tem pouquíssimos homens, assim, a tendência é que a gente tenha muitas mulheres, não sei, acontece, acho que a gente se junta e vai trazendo outras. Então, eu acho que também tem isso, quando as mulheres estão nas posições de poder e de decisão, tende a trazer mais mulheres e abrir mais para as questões de gênero, naturalmente, né? Ainda bem, né? Com certeza. E assim, quando mulheres brilhantes elas se unem, saem inovações também muito legais, né? Acho que uma delas aqui, que é um tema para a gente hoje nessa conversa com você, é a NOA, que é a inteligência artificial do Talanoa. Eu queria que você explicasse um pouquinho da onde surgiu essa ideia ou necessidade, né, de usar uma inteligência artificial no trabalho de vocês, e como que a NOA foi criada. Bom, a Talanoa em si, a visão é usar tecnologias do nosso tempo para aprimorar as políticas climáticas.
E aí nada mais, né, uma tecnologia do nosso tempo é a inteligência artificial. A gente está vivendo esse momento de, vamos dizer, aspas, popularização ou massificação do uso, né, um acesso maior às ferramentas de inteligência artificial. Quando a gente começou a ver isso, a gente falou, não, vamos fazer alguma coisa, o que a gente pode fazer? Aproveitar essa possibilidade de usar inteligência artificial generativa, de geração de linguagem natural, para comunicar melhor. E um outro pilar da Talanoa é a comunicação, né? A gente usa a técnica de jornalismo, né, de contar histórias, de fazer apuração para comunicar melhor. Um parêntese, mas não fazemos jornalismo. Eu respeito muito o lugar, vamos dizer, sagrado do jornalismo, da imprensa, que tem né, seu papel. Então, a gente faz comunicação. E aí a gente começou, o que a gente pode fazer? A gente tinha muitos dados, a gente tem uma base de dados muito grande, porque a gente desenvolveu no início da política por inteiro e vem aprimorando algoritmos de raspagem de dados do Diário Oficial da União, um método de classificação. Então, isso tudo a gente pensou como aplicar isso. E aí foi bem rápido até. Eu acho que o principal para o uso da inteligência artificial não é nem uma coisa técnica, é você entender como que você quer usar, para qual o seu problema e como você quer resolver e ter um insight. Não sei muito explicar como que aconteceu, a gente falando, vamos ver se a gente criasse uma inteligência que respondesse, mas baseada no que a gente já escreveu, né, do nosso conhecimento. Por isso a gente fala que a NOA é a inteligência artificial coletiva, é uma inteligência coletiva da Talanoa. Ela representa toda a nossa produção, porque a biblioteca dela são nossos relatórios, são nossas análises. Então, e aí também a gente consegue, de certa forma, reduzir os riscos, né, de credibilidade, na verdade, aumentar a credibilidade das respostas dela, porque ela não está buscando num acervo sem controle, né? Ela está buscando num acervo bem delimitado. Então, esse foi uma coisa que a gente pensou que a gente precisava delimitar, ao mesmo tempo criar um sistema para alimentar, para ser centralizado, e conseguir controlar e evitar alguns deslizes. Assim. Mas é isso, a inteligência artificial também ela pode gerar respostas erradas, você tem que estar bem atento e os caminhos. Isso é um trabalho muito de treinamento, né, da IA. E abre muitas possibilidades, assim, eu sempre tenho ideias, muitas ideias, sobre como usar IA, mas é difícil ter tempo também para a gente ir aplicando. É muita coisa, né, muita informação e o tempo inteiro, né, então, para a gente conseguir o tempo para fazer os nossos sonhos acontecerem ali no dia a dia é difícil, né, Liuka? Mas você estava mencionando justamente no ponto do quanto o treinar para garantir uma confiabilidade nessa informação é importante, né? E aí, falando agora já de usuário, assim, eu adoro usar a Noa. E é incrível de como é que ela consegue descrever super bem sobre a sua dúvida e, ao mesmo tempo, trazer diferentes fontes de forma muito precisa, né? E aí, uma dúvida é como vocês fazem esse treinamento? Você já falou um pouquinho, né, desse trabalho coletivo, desse conhecimento coletivo do Instituto Talanoa, mas não sei como é que você pode trazer para a gente um pouquinho, como é que é esse dia a dia, né, desse treinamento da NOA, assim, né, para garantir essa excelência, de fato, na interação com ela, né? Eu acho que o diferencial, Pedro, da NOA é realmente a base dela. O fato de todos os documentos serem escritos, né, a gente atualiza, a gente escreve boletins semanais, a gente tem análises mais aprofundadas, e tudo a gente vai colocando nessa biblioteca. Eu acho que essa qualidade da base de dados dela oferece uma boa qualidade de resposta, porque os dados também eles não são contraditórios, então existe uma certa forma, uma lógica, a gente está construindo a lógica por trás ali dentro da inteligência artificial, né? Então, a gente está, o banco de dados dela segue um padrão, vamos dizer assim, que é o padrão dos nossos textos e das nossas análises. Então, como a gente recorre ao conhecimento da equipe e, de certa forma, tem uma linha editorial também nessa escrita, a base dela é muito boa.
Então, a base dela está muito consolidada e ela vai se alimentando com o que a gente produz semanalmente. Então, essa base permite que ela tenha uma precisão. Acho que mais do que o treinamento, né, ou os prompts corretos, eu acho que o segredo dela está na base dela, né? A base de conhecimento da NOAA, a biblioteca dela é de qualidade. Então, eu acho que essa biblioteca permite com que ela gere, ela faça as correlações e gere respostas com excelência. E, Lilka, para a gente ter uma ordem de grandeza, hoje, quantos relatórios, documentos, né, tem nessa base da NOAA? E também qual que é o investimento em recursos financeiros e de pessoal mesmo, para vocês manterem a NOAA sempre atualizada? De documentos, eu lembro que a gente fez esse levantamento que a gente lançou e depois a gente foi atualizando. Posso dizer por alto aí que talvez a gente já tenha ali cerca de 230, mas fazendo uma conta aqui por cima, cerca de 500 a 1.000 textos mesmo, documentos analíticos da base dela, mais uma conexão com uma base de dados de análise de atos, que aí já são mais de cerca de uns 4, 5 mil atos bem classificados já. Então, é uma base considerável para dar um status atual, né, da política climática no país. Então, ela consegue responder muito o que está acontecendo. E a gente tem pensado assim, sobre treinamento, voltando ao assunto, a gente faz classificação dos atos públicos, né, dos atos que são publicados pelo governo federal, né, relacionados à política climática. Primeiro a gente consegue captar esses atos, depois a gente classifica se são atos de regulação, desregulação, planejamento. A gente tem uma metodologia ali de classes dos atos. E também os temas, se é relacionado a biodiversidade, terras e territórios. Então, a gente tem uma série de florestas, a gente tem uma série de temas. Os temas a gente consegue fazer pelo algoritmo que a gente tinha já desenvolvido desde 2019, 2020. A classificação da regulação, né, do status regulatório, que é algo muito mais sutil e muito mais difícil de você ter, a gente ainda fazia manualmente. Agora a gente faz manualmente, a gente está treinando uma parte ali da nossa IA para fazer, e a gente já tem visto um acerto ali de cerca de 70%, a gente está tentando fechar bem para medir a acurácia desse, né, para poder disponibilizar, porque qual seria a vantagem? Seria a gente poder classificar talvez grandes quantidades de atos. Hoje a gente classifica só o que a gente consegue captar, vê como é relevante, classifica manualmente. Então, são cerca de, vamos dizer, uma semana que tenha muitos atos, são cerca de 20 atos, que são portarias, decretos, instruções normativas, esse tipo de ato público do governo federal. Se a gente tiver um algoritmo bem treinado, a gente pode começar a fazer num volume mais alto, né? Olhar bases maiores, às vezes olhar outras bases subnacionais, tal, dá para extrapolar, e aí é uma coisa que você consegue ver movimentos, cenários, porque aí vai falar, mas para que vai classificar o ato? Qual o interesse? Você começa a entender em que temas você está vendo uma tendência de regulação, avanço da agenda, e isso é muito importante não só para o gestor, para a gente que lida ali ou com incidência política ou acompanhando o tema, mas também é relevante para a academia, que estuda a política pública, os ciclos das políticas públicas, e também para o setor privado, porque o setor privado ele vai entender se está tendo sinais do setor público sobre determinado tema, né? E hoje que a gente fala muito de como o setor privado precisa estar olhando para a questão da mudança do clima, entender, o setor privado entender os movimentos da administração pública relacionados à regulação de determinado tema é fundamental. Então, isso pode ajudar a facilitar esse acompanhamento. Quando você fala em captação, né, desses atos, isso é feito manualmente também, ou não? Tem as duas frentes. A gente tem um robô que capta diretamente no Diário Oficial da União, todos os dias, ele raspa e capta, e a gente também tem uma frente que dá uma olhada manual, mas a gente tem essa junção de... Nossa metodologia sempre curadoria humana e robôs, né?
Pedro, sei que você quer fazer uma pergunta, mas só para complementar, a gente não esquecer, eu tinha te perguntado do investimento e número de pessoas também, como que é essa engrenagem aí por trás da NOA? Eu acho, já me perguntaram várias vezes, eu acho sempre difícil quantificar, no sentido de que, como ela é uma inteligência coletiva, o que a gente pode classificar como investimento para ter um robô desses, né, uma tecnologia dessas? Tem que ter a base, né, de conhecimento. A produção dessa base de conhecimento é que demanda muito recurso humano e financeiro. Porque, assim, a base de servidores são preços muito baixos, assim, porque processamento de palavras, ele tem bases extensas, milhões de palavras, mas ele não é igual uma base, por exemplo, eu trabalhava com o pessoal do Mapiomas, né, que é imagem. Isso consome processamento. Você fazer leitura de em cima de imagem, pixel a pixel, consome muito, muito, muito processamento de máquina. Você fazer, e armazenamento, né? Agora, você fazer para armazenamento de texto não é um consumo tão grande. Nossa base está ficando maior e pesada, mas não é algo que extrapole, que a gente vá ter um custo aí não chega nem numa casa de $100 por mês para você manter um servidor desse, sabe? Agora, quando você vai já para uma linha de imagem, sim. Como a gente lida com texto na NOA, o investimento de tecnologia em si para manutenção não é tão alto, né? Agora, para a construção da base, a equipe de analistas, né, que estão monitorando, que entendem de políticas climáticas, conseguem fazer a correlação entre os atos para discutir, para criar os relatórios. Aí é um investimento, investimento da própria Telanor em si, né? Você mantém analistas, que é aí que está o valor. Então, às vezes, algumas organizações até perguntam, estão pensando em criar uma inteligência artificial e tal, qual o custo? O custo vai ser mínimo se você já tem conhecimento, né? Você vai ter que ver, tem várias opções de desenvolvedores, ou você mesmo pode ter um desenvolvedor, você pode testar algo pronto e isso vai conseguir encaixar. Então, a produção e a organização da base, depende de pessoas. Muito legal ela falar isso, né, que a gente estava conversando com a Gisele Santos e ela até brincou com a gente, né, de como é que é a organização da nossa própria base, por exemplo, de documentos, né, da gente aqui na Sul. Então, quanto isso, para quem tá olhando muito para a inteligência artificial, para essa tecnologia, quanto é importante essa organização, pensar a curadoria dessa base, né, acho que tudo que você trouxe aqui dialoga muito, né, assim, acho que é uma boa conexão e é muito bom ouvir isso. E aí, considerando esse desenvolvimento da base e desses porquês, quando a gente fala digamos, objetivos com a NOA, eu sempre fico pensando se tem alguns indicadores, Liuka, que vocês usam para mensurar, por exemplo, essa questão da comunicação é muito mais difícil, né, muitas vezes, né, quando a gente está falando, às vezes, de um projeto de impacto socioambiental, a gente está falando, bom, construir uma casa, você tem um resultado tangível, né, você pode fazer um indicador quantitativo de quantas casas foram construídas, né, ou distribuição de cesta básica, por exemplo, mas quando a gente está falando de algo mais difícil de mensurar, como a comunicação, como talvez o aprendizado, né? Vocês têm algum indicador que vocês utilizam para... Eu, Pedro, por exemplo, como usuário, eu aprendo muito com a NOA, mas eu mesmo não sei mensurar isso, assim. Vocês usam isso de alguma maneira? A gente tem um índice de ativações, né, dela, então pode ser que já foram mais de 2.000 consultas, se você pensar que a gente não poderia ter alguém respondendo para 2.000 pessoas na estrutura da Telanor, então você vê o alcance que você tem. E acontece isso, esse exemplo, igual o seu, Pedro, de chegar e falar, nossa, eu uso muito. É comum a gente ir a eventos e as pessoas falarem que usam. É comum, às vezes, a gente está, num grupo de discussão de pessoas ligadas à área, e alguém começar a discutir algum conceito e alguém falar, ou alguma reunião, e alguém falar, não, vê na NOA, e não é alguém do nosso time, sabe? Então, isso é um ótimo indicador, assim, de que as pessoas estão utilizando. Então, em termos de indicadores, seria isso, o volume de consultas que a gente capta e também as referências, as pessoas fazerem referências. Hoje a NOA é bastante conhecida no meio. A gente tem também até pessoas do setor privado, né, que
costumam nos procurar, falam, nossa, eu estava fazendo um relatório sobre tal assunto, e às vezes até digo, eu tentei saber disso, ela ainda não sabe tanto, aí eu falo, talvez a gente tenha que monitorar um pouquinho mais sobre esse assunto, ou às vezes não faz parte tanto da nossa estratégia, então, será que faz sentido? É isso, a gente precisa ir cercando, mas ela tem dado bons retornos, geralmente, assim, a gente sempre ouve que está todo mundo, muita gente usando, né? E, Liuka, que aprendizados, assim, você poderia compartilhar que vocês tiveram, né, estão tendo com a construção da NOAA, para organizações que estão pensando em criar uma IA? O que você compartilharia como lições aprendidas, assim, nesse processo? Eu acho que primeiro, como eu já falei, é saber o que você quer com a IA e que tipo de conhecimento você já tem dentro da organização, né, para poder alimentar essa IA, porque a IA não vai, do nada, criar inteligência. Eu acho que, às vezes, as pessoas têm essa ilusão de que a IA é fazer um negócio tipo o gênio da lâmpada, que vai oferecer e responder aquilo. Não, você tem que ter um conhecimento já, um acúmulo dentro das organizações, e acredito que, né, muitas têm muitas oportunidades em várias áreas, e entender um pouco os caminhos, porque, como eu citei, né, uma IA para imagens, ela vai requerer um caminho, uma IA para a linguagem é outro caminho, com seus desafios próprios. Talvez imagem possa ser um pouco mais objetivo, mas também requer muito processamento, né? Objetivo depende até qual o nível de sensibilidade que você vai aplicar ali naquela leitura e na criação ali da IA. Uma linguagem para português é bem complicado, então você tem que saber refinar bastante para chegar num bom nível. Hoje você tem, acho que algumas máquinas já aprenderam, né, tem algoritmos já melhor em outras línguas, talvez. Se bem que a NOAA, ela fala todos os idiomas, eu fiz testes em japonês com ela, quando a gente estava lançando, e ela foi bem, então... Legal. E aí, pensando um pouco nessa conexão que você está trazendo muito, né, desse conhecimento que o Instituto Talanoa tem, dessa importância desse histórico, enfim, de tantas pessoas e até ferramentas envolvidas. Quando a gente fala da política por inteiro, queria muito pedir para você explicar um pouquinho o que é a política por inteiro que vocês fazem, e trazer a importância da política por inteiro sobre o que vocês chamam, e aí também podemos explicar um pouquinho, que são os sinais políticos no executivo, né, na questão ambiental. A política por inteiro, ela foi a primeira iniciativa da Talanoa, ela surgiu, na verdade, antes da Talanoa, porque a gente botou o projeto, a gente desenvolveu, né, o projeto, a ideia da Nathalie foi a seguinte, ela pensou, ela estava olhando os Estados Unidos, no primeiro governo Trump, uma série de desregulações, né, do desmonte das políticas de clima e meio ambiente por lá. E aí ela pensou, por aqui, quando começou o governo anterior, o governo Bolsonaro, ela pensou, talvez vá usar o mesmo método, né, estava muito claro. E esse método é o quê? São muitas normas, todo dia, no infralegal, que não passam pelo Congresso. Então, como é que a gente acompanha isso? E lá nos Estados Unidos havia muitos trackers, né? muitos monitores de políticas. E aqui a gente não tinha visto. Então, a gente acabou se conhecendo, porque uma pessoa indicou, falou, olha, acho que você entende tecnologia, ela quer desenvolver alguma coisa na área, vamos lá. E aí a gente começou a desenhar e fazer o primeiro algoritmo não funcionava tão bem, a gente ainda achava o sistema, na verdade, o algoritmo funcionava bem. Nada, a gente foi evoluindo e construiu esse algoritmo e essa metodologia, que todo dia vai lá, raspa o diário oficial, pega os dados e dá sinais. Porque assim, você pode ter uma norma que seja um decreto presidencial, que aquela bomba e você já percebe que aquilo vai ter consequência e tal. Mas você pode ter uma série de portarias, né, que vão passando ali, você não está vendo no dia a dia, que estão ou revogando normas essenciais, estão
estão tirando, desregulando, ou até para o lado positivo, estão regulando coisas interessantes e você não está percebendo, porque não é um programa, não sei o quê, assinado por decreto, com pompa e cerimônia. É uma coisa ali quase do dia a dia, dos gestores, né, da equipe técnica soltando, ouvindo, e aí você não percebe. Ou até são anúncios. Às vezes a gente percebe que tem muita norma saindo em energia. Poxa, saiu isso, regulamentaram esse comitê que estava para ser regulamentado faz 6 meses, agora estão convocando reunião, agora, e você vai percebendo isso, falando, vai vir algo grande. Ou está andando, a agenda está andando, ninguém está vendo, está andando, o que é positivo. Ou estão fazendo besteira aqui, está desregulando. Então, isso que a gente chama de sinais. E junto com isso a gente monitora também, a gente faz muitas conversas, né, bilaterais, seja com entes privados, em públicos, a gente faz conversas, vai a eventos, observa muito artigo, coisa de noticiário para entender discurso. Né? Então, a gente vê o que também o ente público e também o privado está falando, né? Em que sentido que está indo. Isso são sinais também. Então, a gente olha isso para fazer leitura da conjuntura de determinada agenda. Isso que seria o monitoramento, usar tecnologia e esse método bem humano para a gente juntar e entender quais são os sinais. Super interessante. E hoje, assim, para a gente ampliar, né, o uso da IA no setor de impacto socioambiental, quais são as oportunidades que você vislumbra de forma geral, mas também quais são os desafios para a gente ter uma maior implementação, uma naturalização, talvez, né, do uso de IA? Eu acho que tem um desafio um pouco de... É muito difícil você juntar num times multidisciplinares, no sentido que entendam bastante da agenda técnica, entendam, não bastante, mas da lógica da tecnologia. Sabe? Uhum. Essa junção é que eu acho que ajuda a desenvolver novos produtos, né? Então, um time realmente multidisciplinar, porque não adianta você, vou fazer aqui um produto, você desenha, e você manda lá para o dev, manda lá para o pessoal, não funciona. Eu acho que tem que ser uma coisa muito sincronizada. Esse é um desafio, porque acho que a gente ainda pensa muito nas caixinhas, né, num processo muito separado, e aí eu acho que exige um desenvolvimento muito interdisciplinar e conjunto. Oportunidades, como eu disse, às vezes eu penso em várias coisas que eu poderia estar criando e fazendo, mas acho que tem um pouco das barreiras aí também. Aí tem um pouco de barreira técnica para você mesclar tecnologias em alguns momentos. Por exemplo, você mesclar tecnologia de geração de imagem, infografia, com uma tecnologia mais de linguagem natural, generativa. Então, eu acho que isso é um pouco mais complexo, assim, os tempos. E fora a velocidade, né, com que elas são desenvolvidas. Para você estar sempre à frente é um desafio. E para as organizações socioambientais, ou terceiro setor, há um desafio também para você captar para algo que realmente você vai ter que estar em contínua atualização. Então, como você criar uma tecnologia que você vai ter que ficar alimentando ali, acho que tem que pensar um pouquinho na captação para encaixar esse tempo. E aí eu vejo também para a área socioambiental, aí indo um pouco para o setor público, que eu acho que o desafio é muito maior, a gente... Como fazer com que o setor público consiga usar a IA? Eu acho que aí o terceiro setor pode dar esse apoio, né? Mas também tem a coisa do time, porque a gente precisa de desenvolvimento muito rápido e atualização muito rápida para, aspas, burocracias que são necessárias, que às vezes não vão acompanhar essa necessidade de desenvolvimento e integração de dados que a IA necessita. Acho que tem avanço do setor público muito grande nos últimos anos em relação à digitalização, mas eu acho que essa fronteira ainda está bem distante de você conseguir realmente ter essa integração. E no Brasil a gente tem esses desafios, né, que batem em governança.
que aí são os desafios de você ter essa integração multinível, né? Hoje você vê já, né, os dados correndo mais do nacional para o subnacional um pouco melhor, mas ainda assim o gargalo é muito grande. Então, e na área ambiental e climática, a gente precisa muito, muito disso. O Federal está se debruçando em cima aí de sistema de clima, de dados de clima, para poder oferecer, mas o tempo é muito devagar, e como você faz isso para perdurar entre mandatos, entre governos, né? Então, você tem um desafio gigantesco, e o quanto você deixa a iniciativa privada entrar em parcerias ou não, porque, querendo ou não, é um bem público, os dados são bens públicos, e como é que você regula a cooperação e a parceria com o setor privado, que vai ser necessária por conta da agilidade e da velocidade, mas com algo que é um bem, tem que ser um bem comum. A gente tem visto aí, bem nos Estados Unidos, algumas coisas, alguns caminhos que podem não ser de fortalecimento da democracia, né? Então, acho que a gente precisa ter esses cuidados quando pensar em como integrar inteligência artificial, tecnologia de ponta dentro do sistema público. É necessário, mas é uma grande interrogação. Muito bom. Mas, Liuka, eu estava aqui pensando justamente nesse ponto que você estava mencionando dos riscos, mas também da necessidade de pensar diferentes atores, né? Ou stakeholders, enfim, que precisam pensar juntos, até porque a questão ambiental não é mais uma escolha, né? Assim, já passou-se do tempo de pensar que isso pode ser uma escolha. No caso da NOAA, pensando justamente a inteligência artificial, assim, nesse uso, nessa implementação, eu realmente não tenho nenhum conhecimento sobre isso. Tem alguma parceria ou algo planejado para a NOAA em relação ao setor privado, de como é que ela pode contribuir, enfim, ter essa conexão? E já emendando também, assim, quais seriam os próximos passos, pensando nesse tempo que a gente não pode perder, que você estava mencionando, e ao mesmo tempo o tempo que precisa para poder implementar essas coisas, como você já mencionou, tantas ideias que a gente muitas vezes não consegue botar em prática, né? Então, um pouquinho desses stakeholders que vocês estão sempre olhando, no caso específico da NOAA, mas também esse futuro que vocês já almejam para ela, né? A gente já percebeu, assim, já tem demanda de setor privado que volta e meia nos consultam, que utilizam e tal, e é possível, talvez, a gente ter um caminho nesse sentido de abrir uma frente, né, que a gente possa atender essa demanda. A questão é mais, assim, como a Talanoa, vou voltar um pouquinho, a questão é mais, assim, como a Talanoa, ela é uma organização, né, do terceiro setor, a gente precisa alinhar até essa governança de como que a gente poderia atender essa demanda que existe no setor público. Então, já vai para uma questão aí institucional, de entender se é um negócio, uma frente, a gente pode abrir para poder até contribuir na captação, para conseguir fazer um trabalho melhor aí em outras frentes. Isso é uma questão, acho que, importante, e várias organizações fazem também, né, essas parcerias com esse intuito. Sobre os próximos passos da NOAA, agora a gente está realmente num processo de organização de back-end, assim, da parte de trás, que não é vista dos nossos robôs. Aqui para explicar o back-end, muito bom. A gente está nessa parte aí invisível, que só os desenvolvedores conseguem enxergar e entender. Mas nos baldes, sim, estamos organizando os baldes de dados, as conexões, para poder melhorar ali a agilidade e aumentar a capacidade de expansão, né, dos nossos robôs. Então, isso estamos fazendo para daí ir para alguns passos seguintes, de talvez ter outras ferramentas. Temos ideias aí de mais ferramentas, acho que o quanto mais a gente conseguir desenvolver, e como eu falei, a gente tem aí um nível alto de consultas à NOAA, que a gente não conseguiria atender se não fosse essa possibilidade, essa ferramenta. Então, acho que a gente pode pensar em outras para poder contribuir aí com o avanço de quem acompanha a agenda de clima no Brasil.
Liuca, sim, a gente está chegando ao final, queria perguntar duas curiosidades, né? Como vocês estão usando institucionalmente, se vocês usam institucionalmente inteligência artificial, lógico, fora da NOAA, né? Mas dentro do Talanoa, e como que você usa no seu dia a dia? A gente usa mais inteligência muito mais para imagem, para geração, porque a gente faz comunicação, às vezes a gente precisa gerar imagens com agilidade e tal. Eu, particularmente, gosto bastante de usar de geração de imagens. Muitas das coisas que a gente usa na política por inteiro, a gente vai criando por meio de inteligência artificial, mas também é que nem não, geralmente você precisa ir aprendendo como dar os comandos, né, para esse tipo de ferramenta. Então, no dia a dia, a gente usa assim, e eu também, particularmente, uso para esse tipo de coisa. Por exemplo, para texto, a gente não usa, né? Tanto é que nosso texto todo de boletim a gente escreve. Esse texto foi escrito por humanos para humanos. A gente costuma colocar isso. Acho que todas as organizações estão usando muito no dia a dia para coisas burocráticas do tipo ata de reunião, esse tipo de coisa tem todo mundo, né, tem usado muito, mas eu acho que também às vezes tem riscos, porque às vezes quando são reuniões muito, mesmo internas, que a gente vai discutir assuntos sigilosos, a gente pede para tirar o robô, né? Tem que tirar, porque vai saber. Ele é um robô, né? Ele dá um robozinho, né? Tem os riscos. Mas acho que é isso, a gente usa muito mais para imagem, cada um acaba usando assim internamente no seu dia a dia, né? Para e-mails, para facilitar algumas traduções, então isso, sem dúvida, ajudou bastante, mas eu acho que tem um pouco essa inteligência artificial, quando você domina algum assunto, talvez você tenha mais dificuldade de usar, tenho um pouco essa impressão. Porque, por exemplo, quando você é uma pessoa que já escreve super bem inglês, você pega um texto de inteligência artificial, uma tradução, você fala, não, está traduzido, não está legal. Em português, quando você pega um texto de inteligência artificial, você fala, cara, esse texto, se é uma pessoa que sabe escreve bem, você já pega. Então, acredito que também para os desenvolvedores, acredito que dá para você fazer, às vezes eu consulto para algum tipo de código, eu não sou desenvolvedor, eu entendo os códigos, mas eu acredito que o desenvolvedor deve falar, isso aí foi gerado em IA, porque não dá. Então, acho que quando a pessoa domina, ela acaba captando e sabendo usar ali da melhor forma, acho que é uma ferramenta, né? Não acaba sendo o fim mesmo do seu trabalho. Tá ótimo, muito bacana, né, o papo. E o que eu queria muito te agradecer aí o seu tempo, parabéns pelo trabalho da Talanoa, que eu já acompanho há um bom tempo, e da NOAA também, que é uma ferramenta incrível para quem está buscando informações, né, sobre a pauta de política ambiental. Muito obrigada. Obrigada. Agradeço o convite, e depois vocês me passam aí como que a gente escuta, para a gente divulgar também. Com certeza. E muito obrigada. A gente chega ao fim de mais um episódio aqui do Inteligências de Impacto e até a próxima. Até a próxima. Obrigado de novo, Liuca. Até logo.